Oi, galera. Beleza? Oi, galera. Bom, então aí, último vídeo aí da nossa sequência de dicas para o Enem, tá? O quinto vídeo. Iríamos fazer um sexto, mas não vai dar tempo, foi mal. E depois a gente fala um pouco o que vai ser. Mas esse vai sair mais longo do que os anteriores, provavelmente. Sim, ok? Mais conteúdos pra vocês. Bom, então tá aí. A minha parte que eu tenho aqui para falar para vocês é a parte de ecologia, né? Um tema aí que é muito recorrente no Enem e nele são abordadas várias coisas da ecologia, tá? Desde a interação entre animais até o fluxo de energia e matéria que a gente tem, ok? Então vou falar de algumas coisinhas aqui por cima. Bom, para começar, vamos falar ali sobre o fluxo de energia e de matéria, certo? Esse fluxo, ele é unidirecional, que significa é só um sentido. Se a gente for começar por um ponto aqui nessa estrutura que eu fiz, né? A gente vai chamar de cadeia alimentar, certo? Nessa cadeia alimentar, a gente começa sempre por um organismo que ele é produtor. O produtor sempre será autótrofo. Ah, mas é só fotossintetizante? Não, tem os quimiosintetizantes também. Mas nesse caso a gente vai relacionar os organismos produtores autótrofos fotossintetizantes, que fazem a fotossíntese, ok? O produtor é um indivíduo que produz seu próprio alimento. Logo, o que acontece? A energia que entra nesse sistema vem proveniente da onde? Da luz solar, ok? Essa energia é utilizada pelo produtor para ele formar biomassa, né? A biomassa é a quantidade de indivíduo por metro quadrado, ou por volume, se for no ecossistema aquático, tudo bem? E aí o que acontece? Um consumidor primário, certo? Vai se alimentar desse produtor. Então a gente chama ele de consumidor primário, tá? Ele geralmente é um herbívoro. O consumidor primário se alimenta do produtor, usa parte da energia que o produtor tem para quê? Para construir a biomassa dele. E outra parte dessa energia ele gasta como? Se reproduzindo, andando, respirando, correndo, entre outras ações. O consumidor primário ele é consumido pelo consumidor secundário. Acreditem, isso é um sapo, tudo bem? Que vai fazer o quê? Comer esse gafanhoto. Então parte da energia que foi absorvida do sol pelo produtor passou pelo gafanhoto e agora vai para o sapo, né? O sapo é consumido por um consumidor terciário, isso aqui é uma cobra, certo? E a cobra é consumida por um consumidor quaternário, que é um gavião, tá? Acreditem, é um gavião, não é um frango voador. E o gavião come a cobra, que come o sapo, que come o gafanhoto, que come a grama. Tudo bem? Bom, aí vocês se perguntam, não, mas se o sapo come o gafanhoto, por que a setinha tá ao contrário? A seta que vocês estão vendo aqui, ela indica o fluxo de energia e de matéria, certo? Como assim matéria? Sim, lembra que a gente falou no nosso vídeo de bioquímica, nutrientes e tudo mais? Isso tudo é passado para o consumidor, ok? Existe um conceito que a gente usa que se chama nível trófico, e não confundam, o Enem vai fazer vocês caírem na tentação de confundir, não confundam, certo? Nível trófico é o nível da cadeia alimentar em que o indivíduo ocupa, ou seja, primeiro nível trófico é sempre do produtor. Tróficos vem do que mesmo trófos? A alimentação. Então, o primeiro nível de alimentação é do produtor. O segundo nível trófico, olha aqui, ó, não confundam, o segundo nível trófico é do consumidor primário, tudo bem? O terceiro nível trófico do consumidor secundário. O quarto nível trófico do consumidor terciário. O quinto nível trófico do consumidor quaternário. Então não confundam isso, certo? E para onde que vai todos esses depois que eles morrem? Ficam eterno? Não. Eles vão ser alvo de quem? Dos decompositores, que são fungos e bactérias, e eles fazem a ciclagem da matéria orgânica. Como assim? Eles reciclam, né? Eles decompõem a biomassa que foi construída por esses indivíduos. Eles decompõem nutrientes, esse nutriente fica no solo e ele volta a ser incorporado para quem? Para o produtor. E assim se forma o que o Rei Leão já dizia, ciclo sem fim, ok? Tem o conceito de teia alimentar. No caso da teia alimentar,
segue a mesma ideia da cadeia alimentar. Só que é o seguinte, aqui um indivíduo pode ocupar mais de um nível trófico, ou seja, tem essa cadeia alimentar aqui que eu mostrei para vocês, só que também tem o que? Pode ter outra cadeia alimentar, como o gafanhoto come o capim, o sapo come o gafanhoto e o gavião come o sapo. Então vocês estão vendo que está acontecendo o que? O gavião está ocupando mais de um nível trófico. Existe mais de uma cadeia alimentar aí, certo? Esse é o conceito de teia alimentar. Tudo bem, galera? Beleza. Então esse foi o tema de fluxo de energia e matéria. E por último, o que eu tenho a falar para vocês são as relações ecológicas, tá? As relações ecológicas são relações entre os seres vivos. E nelas, eles vão tentar se ajudar ou, consequentemente, vão se prejudicar, né? Porque a intenção nossa nesse mundo é o quê? Fazer as coisas e poupar energia, né? E sempre a gente vai trabalhar com alguns sinais para mostrar o quanto está se beneficiando ou não numa relação, tá? Existem dois tipos. A intraespecífica, que existem em organismos da mesma espécie. E a interespecíficas, que é entre organismos de espécie diferente. Ambas vão se dividir em duas partes, harmônica e desarmônica, né? Então não preciso nem falar que a harmônica são aqueles que se ajudam e a desarmônica são aqueles que ou se atrapalham ou só um leva vantagem, tudo bem? Vamos começar com a intraespecífica harmônica. A gente tem duas principais, sociedade e colônia. No caso da sociedade, existe uma divisão dos indivíduos aqui de trabalho. E na colônia, há um compartilhamento de partes anatômicas. Aqui a gente tem a maioria dos insetos sociais, né? Que são formigas, abelhas, cupim, entre outros. Colônia já são indivíduos que compartilham uma parte anatômica. Quinidários em geral, né? Que nem os corais, as esponjas, né? Que são os poríferos, formam colônia. Ambos estão levando benefício, pois estão se ajudando. No canibalismo, que já é uma relação desarmônica intraespecífica, é quando o indivíduo se alimenta do indivíduo da própria espécie, né? São vários insetos, aracnídeos que fazem esse processo, e não só eles, mamíferos e peixes também, né? No canibalismo, um se alimenta do outro, um leva vantagem e o outro desvantagem. A competição, eu vou deixar isso aqui para falar aqui embaixo, porque a gente vai ter de novo ela, ok? Vamos agora para a interespecífica. Temos a harmônica também e a desarmônica. Na harmônica, temos espécies que vão se ajudar, né? Ou que não vão se ter malefícios nessas relações. Então a gente tem a protocooperação, que uma espécie ajuda a outra, só que não é obrigatório. As duas podem viver sem, só que uma vivendo ajudando a outra é bem mais fácil para elas. Contrário do mutualismo, que no caso do mutualismo é obrigatório. Então as duas têm que viver junto, tanto que são positivos e positivos, né? Comensalismo são espécies que se alimentam de restos da outra espécie, tanto que para uma é positivo, que ela tem restos, para outra é neutro, então tanto faz, ela estando ali ou não, ok? O inquilinismo, que é o quê? Quando uma vive próximo ou no interior da outra, que é no caso do quê? A anêmona lá do Nemo, onde ele mora, pro Nemo tá bom ali, ele tá protegido, né? E pra anêmona, tanto faz ele tá lá ou não, tudo bem? Agora, no caso das desarmônicas, a gente tem que? A gente tem a interespecífica desarmônica, temos o predatismo, que é quando a gente tem a relação predador e presa, né? Que ambas são controle populacionais umas das outras, tá? O predador leva o sinal positivo e a presa o sinal negativo. O parasitismo. No caso do parasitismo, temos os parasitas que sugam recurso de seu hospedeiro, né? Eles não matam necessariamente, certo? Ah, mas tem gente que morre de doença, tudo. São casos, ok? Aí que está a diferença do predatismo e o parasitismo. No parasitismo, você vai estar extraindo o recurso, mas você não vai matar o seu hospedeiro, né? O amensalismo já é uma relação onde um tem algum desequilíbrio aqui, é prejudicado, e o outro é neutro para ele, certo? É no caso de uma floresta de pinheiros. O que você tem nessa floresta de pinheiros? Você tem só pinheiros, porque eles liberam uma toxina onde outra planta não cresce. Para ele é natural essa toxina, ele libera natural. Para outra já é negativa, ela não consegue crescer mais. E a competição que tem tanto na interespecífica e na intraespecífica é uma relação
onde os indivíduos eles saem prejudicados. Por quê? Naturalmente, todo mundo compete por recurso. E esse recurso é limitado. Ou seja, a espécie que sair na vantagem sobrevive. A que não sair é extinta. Só que é o seguinte, se você pegar um gráfico e você ver que indivíduos que vivem sem competição, ele cresce num tanto assim, ó. Só que indivíduos que competem, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes, ele cresce assim. Por quê? A competição desgasta. A competição, você sai totalmente quebrado. Né? Pode-se dizer assim. Ou seja, é uma relação em que os dois levam negativo. Tudo bem? Aí que tá que a gente pode relacionar a evolução que a gente viu no outro vídeo, né? Espécies que são competitivamente superiores sobrevivem à seleção natural. Elas formam a pressão seletiva contra as espécies que não são aptas. Ok? Então é isso, galera. Nossa. Valeu. Bom, tô aqui então. Vou terminar a última parte do Kenji. Fala, galera. Última parte comigo. Física pro seu Enem. Tem vários teminhas pra vocês aqui. Vou tentar resumir pra vocês, ó. Em termofísica, um erro muito comum é confundir o conceito de calor e temperatura. Tem um monte de gente que não sabe a diferença entre os dois. Se fosse fazer conta, ó, cada um tem um símbolo diferente, ó. Calor, Q. Temperatura pode ser um θ ou pode ser um T maiúsculo. Esse T maiúsculo seria temperatura em grau Kelvin. Não, grau Kelvin, vírgula, não existe Kelvin. Em temperatura em Kelvin. Esse aqui seria uma temperatura, talvez em grau Celsius ou grau Fahrenheit. Tanto faz. A unidade deles, como eu havia falado, a temperatura... Essas três são as mais abundantes, ó. Grau Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E unidade de calor é as mesmas unidades de energia. Então, todo alimento que você vai comer, tipo sua barrinha de Nutri, seu Gatorade, ali atrás vai estar um tanto de calorias que você está ingerindo depois de comer ou tomar seu negócio. Então, caloria é uma unidade de energia. Por que a gente não está falando em joule ou quilowatt-hora? Que nesse assunto termofísica, caloria é o mais abundante. Na sua conta de luz, quilowatt-hora é o mais abundante. Em mecânica, a energia por lá em joule é o mais abundante. Mas dá para converter de um para o outro. Regras de 3. É bem sussa mesmo. Então, calor, por definição, queria que vocês soubessem, é energia em movimento. De preferência, energia térmica em movimento. E temperatura, o que seria? Grau de agitação das moléculas. Então, se você pegar no microscópio, você veria as moléculas se agitando. Se aumentar a temperatura, elas se agitam mais ainda. Observação. Calor, tem dois tipos de calor. Tem o sensível e o latente. O sensível é o que você sente na pele, a diferença. Por exemplo, uma elevação de temperatura ou uma queda de temperatura. Se ficar 44 graus, você vai ficar sentindo na sua pele esse calor. Você vai sentir. E o outro tipo de calor, você não vai sentir diferença nenhuma na temperatura. Pode estar com o seu termômetro lá, não vai mudar nada. O que seria esse calor? Esse é o calor latente. Ele serve para uma coisa só, para mudar o estado físico da substância. Pode ser de líquido para gasoso, ou líquido para sólido, sólido para líquido. É para isso que serve. Precisa de um pouco de energia para romper as ligações ou perder um pouco de energia para aproximar as moléculas, eles se tornarem ou líquido ou sólido. E temperatura. Observação aqui. Kelvin é absoluto. Não existe o grau Kelvin. Parece ok aqui, mas não é ok, cara. Não existe esse cara. Esse cara é completamente errado. Ok não existe, ó. Grau Kelvin também não existe. Ele é temperatura absoluta. Não existe Kelvin negativo também. Então, você tem que saber. A temperatura mais baixa possível, entre aspas, de se chegar, seria o 0 Kelvin. Mas ninguém chegou no 0 Kelvin ainda. Seria um grau em que a agitação das moléculas seria nula. Parou todas as moléculas de agitar. Eu já ouvi falar que conseguiram chegar, superar o 0 Kelvin, mas não tenho conhecimento a fundo do negócio. Só ouvi falar de alguma página no Facebook. Não sei a veracidade do negócio.
dos meus professores em colégio e cursinho, aprendi que 0 Kelvin é o máximo, beleza? Então, termofísica foi, ó. De elétrica, você tem que saber o que é um corpo eletrizado, muito importante. É um corpo que o número de prótons e elétrons dele é diferente. Se o cara tem mais prótons do que elétrons, ele é um corpo eletrizado positivamente. Se tem mais elétrons do que prótons, ele é um cara eletrizado negativamente. E saber as reações entre eles. Caras eletrizados com cargas iguais, por exemplo, positivo e positivo, tendem a se repelir, ó. Negativo com negativo também tendem a se repelir. Porém, se a gente encontrar caras eletrizados com cargas diferentes, a situação já é outra. Eles vão falar, ó, você é tudo que eu queria. Eles vão querem se encontrar, porque um deles tem falta de elétrons, um deles tem excesso de elétrons. Então eles vão falar, opa, você era o que eu queria. Eles vão rumo ao outro aqui, ó. Querem se atrair. E outra coisa muito importante, conceito de potência elétrica. Potência é o que manda nos seus aparelhos da casa. Se o aparelho tem uma potência muito alta, ele consome muita energia em um determinado tempo. E se for para calcular o tanto de energia gasta e ele dá dicas para você com a potência do aparelho, você passa esse tempo aqui que está dividindo a energia, passa para o outro lado. Você está dividindo desse lado, para o outro lado está multiplicando. Então energia fica potência do aparelho vezes tempo que você usou esse aparelho. E essa unidade aqui, se você usar a potência em kW e o tempo em hora, você acha energia em kWh. Vou falar um pouco de óptica para vocês. Óptica tem caído muito e ondulatória também. Então deixei por chave de ouro aqui para vocês, ó. Não pode confundir conceitos de revertido e invertido, ó. Revertido é trocar a esquerda com a direita. Isso acontece com o seu espelho da parede. Espelho plano do seu banheiro. Você se olha lá, você tá de cabeça para baixo? Não, né? Você só tá invertido. Se você levanta seu braço direito, o cara de lá levanta o braço esquerdo. Isso é revertido. Isso então. é revertido. E o invertido é o cara de cabeça para baixo. São coisas diferentes. Saber o que é uma imagem real e uma virtual. Na verdade, a imagem real é feita pelo encontro dos raios. E o virtual é feito pelo prolongamento dos raios. Sem desenho, impossível entender. Então vou tacar a dica pra você não confundir. Toda a imagem real é de cabeça para baixo, é invertida. Todas as virtuais são de pé. Fim. Você já não vai errar. Se tiver nas alternativas lá, invertido, o real é sempre invertido. Se ele falar, ele é real e invertido, ele está sendo redundante. Você já dava pra saber, só com a palavra real eu já sabia que era invertido. Real tem R, de invertido, né? É verdade, mas e verdade. Esse virtual? Virtual, ele normalmente fala, a imagem é virtual e direita. Direita é no mesmo sentido que o objeto, assim, de pé. Então, virtual e direita, ele tá sendo redundante também com você. Se falasse virtual, você já sabia que ele virtual tem de V, pé. de que nem a verdadeira, né? É. Olha tem aí. essa. Tem essa também. Não pode confundir o que é sombra e penumbra. Sombra e penumbra, bem simples, pode procurar. Você vai achar em qualquer lugar, bem fácil de entender. Não tem fórmula, mas com um desenho de qualquer site explicando, vocês vão saber a diferença de sombra e penumbra. Legal saber. Tem que saber também, ó, às vezes aparece em várias alternativas essas palavrinhas. E se você não souber o que cada uma é, você vai se embananar. Por exemplo, absorção. Absorção. O raio vem e fica na superfície em que incidiu. Por exemplo, a luz bateu na minha camiseta preta, que hoje é branca, mas finge que estava preta. Essa luz bateu em mim, não refletiu para lugar nenhum. Ficou nela, ela absorveu. Isso é absorção. E reflexão é o que acontece com o seu espelho do banheiro. Você tá com uma luz nele, bate no espelho e reflete para outro lugar. E o refração. Refração é quando você tem, por exemplo, ar e água. Quando vem um raio de luz, aqui, por exemplo, depois que bate, ela desvia. Ela desvia. Não segue mais o caminho original que estava. Isso aqui ali tem que traçar normal, né? Tem que traçar uma reta normal. Essa reta aqui, imaginária,
chama-se normal. Sempre faz 90 graus com a superfície, igual no assunto de forças. Só que refração passa de um meio para o outro. De um meio para o outro, desviou. Qual a diferença entre o ar e a água? Chama-se índice de refração. Índice de refração a gente simboliza como N. É o N aqui, ó. O N do ar é aproximadamente 1. E o N da água é aproximadamente 1,33. Se eles têm índices de refração diferente, vai desviar com certeza. Então, o que o índice quer dizer? É a dificuldade com que a luz tem para passar por aquele meio. Por qual você acha que é mais fácil passar? Pelo ar ou pela água? Pelo ar. Pelo ar, é porque esse aqui tem uma dificuldade mais baixa, ó. Esse é 1, esse é 1,3. Beleza? Bom saber sobre índice de refração. Aqui, ondulatório, ó, filé pra vocês, ó. Tem caído muito, muito, muito. Não deixe de ver. Tem dois tipos de ondulatório, estudo das ondas. Ondas repetição de vários pulsos. Tem vários tipos, tem várias classificações. Onda mecânica e eletromagnética é um jeito de diferenciar. O que a mecânica é? Ela precisa de um meio para se propagar. Ela precisa de ar, ela precisa de água, ela tem que passar por algum lugar, senão não tem como ela passar. O som é uma onda mecânica. Se a gente estivesse no espaço sideral e eu gritasse, posso gritar na sua orelha, você não vai ouvir. Eletromagnética, ela não precisa de um meio. Ela consegue se propagar no vácuo, por exemplo. Mas ela consegue se propagar no ar? Consegue. Na água? Também. Ela não precisa estar no vácuo. Ela simplesmente não precisa de um meio. Ela consegue em qualquer lugar se propagar. Esse aqui, o maior exemplo é luz. Esse aqui, o maior exemplo é som. Som. Formatos da propagação: transversal e longitudinal. Uma se propaga de cima para baixo, a outra esquerda a direita. Exatamente. Só olhar em qualquer site vocês vão ver a diferença de uma para outra. É legal saber. Período e frequência. Esse aqui é importantíssimo. Tem 3 matérias na física que tem as mesmas palavras: período e frequência. Ondulatório é uma delas. Então, período é o tempo para realizar um sobe e desce da onda aqui, ó. Ou tempo para ela começar a se repetir. Observe no desenho aqui, ó. Um sobe, um desce. A partir desse ponto aqui, ele começaria uma cópia do que ele acabou de fazer. Então, o tempo que ele levou daqui até aqui, a gente chama de período. Período é simbolizado por T maiúsculo. E que é frequência? Frequência é um número de ondas num determinado tempo. Se essa unidade de tempo for segundos, você pode fazer essa relação aqui. E a unidade de frequência vai ser hertz. A unidade de período vai ser segundos. Então, muito importante, tempo para realizar um sobe e desce. E frequência é o número de sobes e desces por segundo. Amplitude e comprimento. Ó. Amplitude seria essa distância a partir da posição central da onda. Aqui, ó. É uma distância. Ó. Seria o tanto de altura que ele tem, mas não é a altura máxima aqui, ó. Não é a altura máxima, é em relação à posição inicial que ele tem. Posição central. Pode ser em relação ao ponto central, só que para baixo também. E comprimento de onda. Comprimento de onda pode ser a distância de um sobe e desce, ou distância de ponto mais alto até outro ponto mais alto, porque a partir desse ponto aqui ele faria outra cópia do que ele acabou de fazer. Então, outros nomes interessantes: vale e pico. O ponto mais alto de uma onda pode ser chamada de pico ou crista. Ou crista. E o ponto mais baixo? Vale. Vale é o ponto mais baixo da onda. Então, se tiver no enunciado, você já sabe o que ele está falando. Ainda de ondulatória, acústica, o que é mais importante saber, ó. Intensidade do som. A acústica estuda o som. Intensidade do som, por exemplo, volume alto e baixo, depende da amplitude, depende desse A aqui, ó. Quanto maior a amplitude, maior o volume. Quanto mais baixo for esse pico aqui,
mais baixo vai ser o seu volume. E a altura? Ah, mas você não acabou de falar? Não, são coisas diferentes. A altura tem a ver com agudo e grave. Tipo, oh, sacou? Faz de novo. Não, faz não. Ah, caramba, já comecei já. Tudo bem. Então, a altura de um som, na verdade, está se relacionando se o som é agudo ou se é grave. Só que nessa linguagem, o som agudo a gente chama de som alto. E o som grave a gente chama de baixo. Quem é da música não erra isso aqui de jeito nenhum. Quem já toca um instrumento, já é tranquilo isso aqui. Isso aqui depende... Ó, depende da frequência. Só depende da frequência. Lembra que a frequência? O tanto de sobes e desces por unidade de tempo. Se tem vários sobes e desces, ele é um som alto ou agudo pra gente. Se ele tem poucos sobes e desces ao longo do tempo, ele é considerado um som grave. Aqui a frequência dele é baixa. E timbre depende do formato. Timbre, entenda como identidade. Por exemplo, o teclado, o piano, o violão, a voz, todos são capazes de fazer uma nota dó ou uma nota lá. Qual a diferença entre elas? O formato da onda, enquanto uma pode ser assim, outra pode ser meio denteada. Então, se o formato for diferente, mas o comprimento for igual e a frequência for igual, você pode considerar que a nota é a mesma. Beleza? Então é isso que a gente tinha para falar para vocês, galera. Muito obrigado pela atenção. Vocês que acompanharam a gente, desejo todo o sucesso do mundo para vocês no Enem, todas as suas outras provas. E a gente se vê mais vezes por aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal se não quiser perder os próximos. Se você gostou, curte e compartilha aí, dá uma ajuda aí pra gente, tá? Desejo aí também sucesso pra vocês. Obrigado aí por aguentar a gente nesses vídeos, né? E esperamos poder continuar aí com esses vídeos e tudo mais, ok? A dica que eu dou no Enem é o seguinte: tentem olhar primeiro as alternativas, ver o que eles estão pedindo, depois ler o texto. Isso pode ajudar em alguns casos, porque quando você começar a ler o texto ali, aí você não vai precisar ficar caçando. Você vai direcionado já. Sim, entendeu? Então é uma dica que eu dou pra vocês. Obrigadão, galera. Valeu. Kenji, obrigado pela oportunidade aí. Adorei aí. Igualmente. Valeu então, galera. Até mais.